faça, Senhor, o nosso cálice transbordar diante da Tua presença, Senhor. Queremos ser alcançados pelo Teu Espírito, pela força, pelo poder e pela revelação que há diante da Tua palavra. Nos dê, Senhor, o entendimento, nos dê, Senhor, a compreensão, nos dê, Senhor, a revelação da Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Irmãos, antes da gente entrar no texto específico do tema dessa manhã, primeiro eu quero contextualizar, trazer o contexto para você, diante dessa mensagem. Eu quero primeiro trazer para você, no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, versículo 1, diz assim: voltou Jesus a ensinar à beira-mar, ou seja, onde que ele estava, na beira do mar. Reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Então, aonde que Jesus estava? Na beira da praia. E depois, para ensinar as multidões, ele entrou num barco, se assentou, pediu para que afastasse um pouco o barco, e ali, assentado em um determinado lugar do barco, ali ele ensinava. O barco ali estava sobre o mar. Jesus então vai começar a ensinar diante de muitas coisas. Jesus ele vai falar a parábola do semeador, diante da parábola do semeador. Depois que Jesus ministra sobre a parábola do semeador, a multidão começa a ir embora. Aí no versículo 10 diz assim: quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábola. Eu não sei se você já percebeu isso, que tem coisas que aos nossos olhos é tão claro, tem coisas espirituais que aos nossos olhos é tão nítido, mas que as pessoas que estão de fora parece que estão cegas, não conseguem enxergar, não conseguem ver. Por quê? Porque Jesus disse: para vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Moisés no Salmo 90 diz: Senhor, nos ensina a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios, sabedoria. Ei, para você é dado o privilégio, a dádiva, a graça, o poder, a unção de conhecer os mistérios do reino dos céus. Diante dessa vida, que muitas pessoas olham para essa vida e falam: nossa, é um tremendo mistério, é um mistério. Esses dias uma pessoa conversando comigo falou: nossa, é um mistério. E depois da morte eu falei: mistério para você, para mim não é mistério, para mim já foi revelado, e eu já sei o que vai acontecer depois da minha morte, eu já sei aonde eu vou passar a minha eternidade, porque para nós já está revelado aos nossos olhos, em nome de Jesus. Mas os de fora estão perdidos, estão com medo, apavorados. Por quê? Porque a você é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Então, quando a multidão foi embora, Jesus falou: para vocês eu vou revelar cada detalhe. Oh, queridos, e o apóstolo Paulo em Efésios, ele ora para a igreja de Éfeso dizendo que Deus dê para vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. A igreja não pode desperdiçar esses dons, esses privilégios. Mas perceba, Jesus tinha ensinado a multidão, Jesus tinha pregado, Jesus tinha falado. Vamos dizer assim, o culto tinha acabado, não para quem tem fome, mas depois que Jesus acabou de falar, os discípulos queriam mais. Jesus falou, a multidão foi embora. E pelo que eu vejo aqui, a multidão foi embora sem entender, porque Jesus disse: a vocês é dado conhecer os mistérios, a eles não. Os discípulos não tinham entendido, então a multidão saiu sem entender. Mas saíram sem entender mais um dia, normal. Mas os discípulos, quando acabou aquela mensagem, vão falar para Jesus: Senhor, a Bíblia diz, e os interrogaram Jesus: Senhor, o que significa isso? Semente beira do caminho, semente em solo rochoso, em solo cheio de espinho. Senhor, o que significa isso? Como fica a tua fome depois que o culto acaba? Você pega na Bíblia na sua casa durante a semana, como
fica a sua fome depois, porque você tem uma dádiva diante de Deus. Então aproveite essa dádiva, porque a você é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Então, queridos, ore diante do Pai, dizendo: Senhor, eu não estou compreendendo isso diante da minha vida, Senhor, eu não tenho entendido isso. Coloque diante de Deus, porque a você é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Amém? Aí Jesus vai explicar para eles o significado daquela parábola do semeador. O que significa semente cair na beira do caminho, num solo rochoso, num solo de espinho, em boa terra. Jesus vai dar para eles a revelação daquela palavra. Aí depois, no versículo 21, ele vai continuar: porque a candeia não pode ser colocada debaixo do alqueire, debaixo da cama, para que ninguém veja, mas tem que ser colocado em cima no velador, para que todos vejam. A luz não pode estar oculta, a luz ela tem que estar exposta para que todos vejam. Depois, no versículo 26, ele vai contar mais uma parábola, falando de fé, mas mais uma vez usando a questão da semente. Aí no versículo 26 ele vai dizer: disse ainda, o reino de Deus é assim, é como um homem que lançasse a semente à terra, e depois dormisse, e se levantasse no meio da noite, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Sabe o que ele está ensinando os discípulos? Quando você lança sementes de fé, quando você lança sementes de fé, você pode descansar, porque a seu tempo a colheita chegará na sua vida. O reino dos céus é assim: homens e mulheres de Deus que andam suas vidas, seus dias, lançando boas sementes. E esses que andam seus dias, suas semanas, meses e anos, lançando boas sementes, podem descansar. Podem descansar. Por quê? Porque cada semente vai germinar em nome de Jesus. É por isso que no livro de Jeremias diz: e aqueles que confiam no Senhor, no ano da sequidão, não se perturba, não tem medo, não deixa de dar os seus frutos, porque no ano da sequidão não se perturba, porque eu sei as sementes que eu tenho lançado na minha vida, então não há o que me preocupar. Eu posso deitar e dormir, eu posso deitar e descansar, porque eu vou colher em nome de Jesus. O reino dos céus é assim, é como o homem que lançasse a semente na terra e depois dormisse. Você pode dormir em paz, você pode ter descanso na tua vida, se você tem lançado as sementes de Deus. Agora, se eu não lanço sementes de fé, aí eu fico preocupado, aí eu fico inseguro, aí eu fico nervoso, aí eu fico angustiado. Aí ele vai contar outra parábola, falando também sobre semente, no versículo 30. Aí ele vai dizer: disse mais, aqui assemelharemos o reino de Deus. Com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeado cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Ele está falando sobre fé, e ele está dizendo que eu comparo a fé como a semente. Pode ser pequena, mas se você exercitar, se você semear, se você tiver atitude, se você plantar, queridos, vai crescer, vai germinar, vai se fortalecer na autoridade do nome de Jesus. Aí chega o versículo 35 que diz assim: naquele dia, repita comigo, naquele dia. Por que eu fiz você acompanhar o contexto todo? Porque muitas vezes de um versículo, de um texto para o outro, às vezes passaram-se anos, mas eu quero que você veja que tudo está interligado, que tudo está no mesmo contexto, porque tudo isso aconteceu, e o que nós vamos ler vai acontecer no mesmo dia, no mesmo dia que Jesus falou da parábola do semeador, falou para os discípulos que eles têm o privilégio de conhecer os mistérios do reino dos céus. No mesmo dia que Jesus vai falar da parábola da candeia, da parábola do homem que lança semente e dorme, da parábola daquele que a semente é como um grão de mostarda. No mesmo dia, versículo 35, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedida a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barquinhos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco,
de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, e Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, cala-te. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que vocês não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, olha que interessante. Naquele mesmo dia, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedida a multidão, o levaram assim como estava no barco. Como que ele estava no barco no início do capítulo? Assentado, ensinando. Daquele mesmo jeito que ele estava, ele foi. Daquele mesmo jeito que ele estava, ele foi. E a Bíblia vai dizer que ele estava na polpa, dormindo sobre um travesseiro. Ele estava ali na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Que lugar é esse no barco que Jesus estava? Que lugar é esse na polpa do barco, deitado sobre o travesseiro que Jesus estava? Aquele lugar era o lugar sempre do comandante. Aquele lugar, a posição que Jesus estava, o lugar que Jesus estava dentro daquele barco, era o lugar do comandante, o lugar onde o comandante ocupava, ficava naquela posição. A pergunta que eu faço nessa manhã para mim e para você é: que lugar Jesus tem estado na tua vida? Que lugar Jesus tem estado no seu barco? Que posição Jesus tem ocupado na sua vida? Que lugar? Jesus estava aqui numa posição de comando, num lugar de comando. Mas eu te pergunto, será que era um comando real? Será que era um comando real? Por quê? Porque eu vejo que ele está num lugar de comando, mas quem está no controle são os discípulos. Levanta a multidão e aos discípulos que estão ali no controle do barco. Queridos, muitas vezes, nem sempre, o que está na posição de comando, nós deixamos ele estar no controle. Esses dias estava vendo uma reportagem de um avião que caiu já há alguns anos. E aí a grande questão que aconteceu com esse avião foi que o comandante saiu ali, acho que para descansar um pouco, o comandante saiu e o copiloto assumiu o controle. Ou seja, o copiloto assumiu o controle, mas o comando do barco estava sobre o piloto. Só que o piloto não estava ali na posição de controle e comando. Ele só tinha o nome de comandante daquele avião. Mas ele saiu do controle, ele saiu e ele entregou o controle para o copiloto. E ali aconteceu uma manobra, uma situação que o copiloto demorou muito para entregar o controle para o comandante. E ali então disse, o comandante, com a experiência dele, se o copiloto tivesse entrego antes o comando do avião, o avião não teria caído, porque era uma manobra até mesmo que simples para o comandante fazer. O que eu aprendo, queridos, aqui é o seguinte, é que muitas vezes nós falamos que Jesus está numa posição de comando na nossa vida, só que na verdade quem está no controle sou eu e você. Ele só está ali num papel, numa figura na nossa vida de comando, mas nós não entregamos o controle para Ele. O controle ainda continua muitas vezes na minha mão e na sua mão. E o que eu aprendo diante disso, queridos, em nome de Jesus, por que Deus permite muitas vezes você estar no controle? Por que Deus permite você estar no controle? Sabe para quê? Para você e eu podermos reconhecer diante dEle que a gente não pode estar no controle. Por que Ele deixa você e eu estarmos no controle? Para a gente reconhecer, eu não tenho controle. Você pensa que tem o controle, mas você não tem o controle. Tiago diz assim, o que é a vossa vida? O que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Você que diz, hoje, amanhã, faremos isso ou aquilo outro, você não sabe o que vai te acontecer amanhã? Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, faremos isso e aquilo. O que Deus está dizendo é, você não tem controle. Quantos estão compreendendo isso? Jesus certa vez contou uma parábola de um homem. E esse homem olhou para a sua plantação e ele disse, esse ano eu vou plantar, vou colher, vou encher os meus celeiros, e eu vou juntar, e eu vou fazer
isso, vou fazer aquilo outro. E Jesus disse assim: tolo, e se hoje pedida for a tua alma? E se hoje for pedida a tua alma? Tolo, tolo, porque você não tem o controle. Eu e você não temos o controle. Então, queridos, não deixa Jesus numa posição somente de figurante, de figura, de quem Ele é o Senhor da minha vida. Será que Ele está mesmo no comando? Será que Ele está mesmo no controle? Ou na verdade é você que está no controle? Será que é Ele que está no controle? Ou na hora ali que eu perco a cabeça, quem está no controle? Na hora do medo, quem está no controle? Na hora de obedecer, quem é que está no controle? Se é você que está no controle, sai desse controle em nome de Jesus, porque você não ia no controle, a nossa vida vai para o buraco. Deixa Ele no controle. Se você o chamou como Senhor e Salvador da sua vida, Ele tem que ser o comandante e Ele tem que estar no controle em nome de Jesus. Oh Senhor, nós exaltamos o Teu nome, Pai. Aleluia. Sabe o que eu vejo aqui, queridos? Eu vejo o mesmo cenário de Lucas capítulo 10. Abra comigo em Lucas capítulo 10. Depois nós vamos voltar aqui para encerrar. Lucas capítulo 10. Eu vejo o mesmo cenário, o mesmo quadro eu vejo aqui. Qual cenário, qual quadro que eu vejo aqui? Perceba que Jesus estava naquele barco, mas Ele estava dormindo. Então Ele estava ali de uma maneira inoperante, sem fazer nada. Ele estava no barco, mas estava dormindo. Olha o cenário de Lucas 10, verso 38. Eu já falei há 2 domingos atrás esse texto. Lucas 10, 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta o hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta estava assentada aos pés do Senhor a ouvir os seus ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena, pois, que ela venha me ajudar. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muita coisa. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Que cenário é esse? O mesmo cenário do barco. Do que adianta Jesus estar na tua vida, mas de uma maneira inoperante, sem eficiência, dormindo? De que adianta? Olha aqui, queridos, Marta chama Jesus para dentro da casa dela. Dentro da casa dela está lá o príncipe da paz. O príncipe da paz está dentro da casa dela. E como que Marta estava? Agitada, de um lado para o outro. Sabe que eu aprendo isso? Uma pessoa que está perdida, não sabe nem o que fazer, está de um lado, está para o outro, está do lado, e está para o outro, está agitado, está inquieto, está fazendo dormir, e está para lá, e está para cá. Ei, do que adianta? Jesus está na tua vida, e você está desse jeito. Olha como Marta estava. Jesus vai dizer: Marta, Marta, você está inquieta, você está preocupada. O Todo-Poderoso na casa dela, o Senhor, o Criador, o Verbo que se fez carne, está na casa dela, e ela está que jeito? Preocupada. Aquele que multiplicou pães e peixes, o provedor, ela está que jeito? Preocupada. Aquele que disse para Pedro: lança o anzol, e o primeiro peixe que você pegar, abre a boca dele, e lá dentro vai ter a provisão para você pagar o imposto por você e por mim. E Marta está que jeito? Preocupada. Por que ela está preocupada? Porque Jesus está só ocupando uma figura na casa dela. Está só lá na casa dela. Ela não está desfrutando da presença. Não está desfrutando da presença. E Jesus disse: não adianta a sua presença. Jesus disse no Evangelho de João que eu e você, se não comermos da sua carne e não bebermos do seu sangue, não temos vida em nós mesmos. O que eu vejo, toda a vida em Jesus não estava em Marta. Não estava em Marta, porque era só uma figura dentro da casa dela. Agora olha Maria, assentada, posição de quem está em paz, assentada aos pés dele, ouvindo, recebendo, comendo da sua carne, bebendo do seu sangue. E Jesus disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. É o mesmo cenário dos discípulos. Eles estão lá, lutando com a tempestade, lutando com a tempestade, lutando com a tempestade, lutando com a tempestade. O Senhor dos exércitos está dentro do barco deles. O que criou os céus e a terra está dentro do barco deles. E eles estão que jeito? Lutando, sofrendo, lutando, sofrendo, lutando com
com medo, lutando, ralando. Ei, do que adianta? Jesus está no teu barco e você está desse jeito. Você já viu às vezes coisas que você não entende? O quê? Peraí, Jesus está no barco daquela pessoa, mas quem está no teu barco é o óleo da alegria, porque essa tristeza toda vive triste. Peraí, quem está no teu barco é o príncipe da paz, porque esse tormento todo é Jesus no barco, mas está dormindo. É a fé adormecida, é a palavra que não está sendo eficiente. É a mesma coisa de você entra numa casa, está lá a Bíblia aberta no Salmo 23, 91, não adianta nada. Está lá a palavra que tem poder de vida eterna, a palavra que pode mudar, que pode transformar, mas está lá é só uma página aberta dentro de casa. Essa palavra tem que estar viva dentro de mim, dentro de você. Aí vai fazer toda a diferença na autoridade do Cristo que vive e reina para todo sempre. Aleluia! Voltemos para Marcos capítulo 4. Outra coisa que eu aprendo aqui é que a Bíblia diz que levantou-se grande temporal de vento. Uma coisa é chuva forte, outra coisa é chuva forte com vento forte. Chuva forte com vento forte gera estragos, casa cai, muro cai, chuva forte com vento forte gera estragos. Levantou-se um grande temporal de vento e as ondas subiam acima do barco, arremessavam contra o barco. Presta atenção nesse ponto aqui. Jesus aqui está deitado dormindo, está inoperante, está lá só ocupando uma figura, uma posição, porque os discípulos não estão usufruindo, aproveitando, desfrutando. Ele está lá só por estar, aparentemente. Quando ele está ali dormindo no barco, as ondas estão passando por sobre o barco. Agora no capítulo 4, no versículo 1 que nós lemos, a Bíblia diz que Jesus entra no barco, Jesus se assenta e Jesus está ensinando a multidão. Ou seja, a fé está ativa, a fé está viva, a palavra está operante, a palavra está em operação, a fé está em exercício. Jesus está agindo, Jesus está falando, Jesus está ensinando, Jesus está no comando e Jesus está no controle. Quando Jesus está no comando e está no controle, capítulo 4, versículo 1, diz que o barco estava sobre o mar. Preste atenção nisso. Jesus, no capítulo 4, versículo 1, está dentro do barco falando a palavra em ação, a fé viva, a fé na prática, a palavra não está adormecida. Jesus no comando, Jesus no controle, barco em cima, água embaixo. Jesus dormindo, fé dormente, palavra morta. Jesus dormindo, barco embaixo, água passando por cima. Estão percebendo, queridos? Jesus no controle, Jesus no comando. Você está em cima e as águas têm que estar embaixo. A gente no controle, a água começa a passar por de cima do nosso barco. A água começa a passar e a entrar dentro do nosso barco. As coisas começam a se inverter na nossa vida. Como assim? Aquilo que era para você dominar começa a te dominar. Aquilo que era para você vencer começa a te derrotar. Aquilo que era para você estar em cima começa a estar em cima de você. Quantos estão entendendo isso em nome de Jesus, queridos? E então aqui vai nos dizer, diante disso, que o barco começou a se encher de água. E o barco que se enche de água, o que acontece com ele, queridos? O que acontece com ele? Afunda. Ei, a grande questão não são os problemas, a grande questão é quando os problemas começam a entrar dentro de você. É isso que te faz afundar. É isso que te faz afundar no desespero, no medo, na angústia. Porque o que me faz afundar? É quando o mar que tem que estar embaixo começa a entrar dentro de mim. Quando as preocupações começam a entrar, quando o medo começa a entrar, quando a angústia começa a entrar, é isso que faz afundar. Pedro na outra tempestade andou sobre as águas, mas quando ele olhou para o vento, quando ele olhou para a onda, o medo entrou dentro dele, aí fica pesado. O medo entrou dentro dele, aí o que aconteceu? Afundou, começou a afundar. Qual o problema aqui?
o grande problema aqui é a água entrando dentro do barco. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, as águas do mar da vida não vão nos afundar, não vão entrar no nosso barco. Acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida, em nome de Jesus. Aleluia. Outra coisa maravilhosa que eu vejo, queridos, versículo 36, tendo despedido a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barquinhos o seguiam. Repita comigo: e outros barquinhos o seguiam. O que eu vejo com isso? Se os outros barcos foram atrás, então, queridos, não é só o barco dos discípulos que está enfrentando tempestade. A mesma tempestade que está vindo sobre o barco dos discípulos também está vindo sobre os outros barquinhos que estão no mar. O que eu quero que você compreenda é que para de vitimismo. Porque eu, porque comigo, porque isso, porque aquilo. Tem muitos outros barcos aí fora sofrendo da mesma tempestade. Tem muitos outros barcos aí fora sofrendo da mesma tempestade, e ainda pior. Por que ainda pior? Jesus estava no barco dos discípulos. Se estava difícil para o barco que Jesus estava dentro, imagina para os outros barcos. Se está difícil para você que Jesus está no teu barco, porque aí imagina os outros, que o barco está vazio, queridos. Por quê? Porque se Jesus está no teu barco, pode ter tempestade, mas se Jesus está no teu barco tem esperança. Se Jesus está no teu barco tem vida. Se Jesus tem no teu barco tem graça. No teu barco tem perdão. No teu barco tem força. No teu barco tem poder. No teu barco tem vida eterna, em nome de Jesus. Oh, louvado seja o nome dele, Senhor. Se Jesus está no teu barco tem sabedoria. Jesus está no teu barco tem paz. Ei, como que você está assim, passando por essa tempestade que Jesus está no meu barco? E se Ele está no meu barco tem paz. Ah, quem me vê assim sorrindo nem sabe a tempestade que eu estou passando. Por quê? Porque se Jesus tem no meu barco, mesmo na tempestade, no meu barco tem alegria, no meu barco tem graça, no teu barco tem vida. Quantos estão compreendendo isso, queridos, em nome de Jesus? Aleluia! Oh, Espírito Santo de Deus. Mas alguma versão aí cita, está igual, que diz assim: e ele estava no barco e outros barquinhos o seguiam. Mais alguma versão diz assim? Tem mais alguma versão que diz outros barquinhos o seguiam? Como está aí na sua Bíblia? Eu gostei dessa versão que diz e outros, no versículo 36, e outros barquinhos. Eu gostei dessa versão que diz e outros barquinhos o seguiam. Por que eu gostei dessa versão, e outros barquinhos o seguiam? Porque, queridos, a vida sem Jesus é sempre no diminutivo. Uma vida sem Jesus é sempre no diminutivo. Agora, uma vida com Jesus, a medida é sempre no aumentativo, é sempre de abundância. Eu vim para que tenham vida, e vida abundante. A vida com Jesus é sempre no aumentativo. A medida de Jesus é de 30, 60 e 100 por 1. A medida do Senhor é recalcada, sacudida e transbordante. A medida do Senhor Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. A medida do Senhor para a minha vida e para a sua olhos não viram, ouvidos não ouviram, ainda não subiu ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A vida com Deus é sempre uma vida de subida, uma vida de acréscimo, uma vida do infinitamente mais. Quem pode exaltar e bendizer o nome do Senhor? Aleluia! Oh, meu Deus, nós te exaltamos, Senhor, e bendizemos a Ti. Outra coisa que eu vejo aqui tremendo: os discípulos acordaram Jesus, Jesus repreendeu o vento, mandou o vento se calar e o mar se acalmar. Agora, o que eu aprendo com isso também? Quando Jesus acalmou o vento e acalmou a tempestade,
Os outros barcos também foram beneficiados, porque a tempestade também cessou para todo mundo. Você não faz ideia, mas o fato de Jesus estar no seu barco, você não faz ideia quantos outros barcos o teu barco abençoa. Por causa de Jesus estar no teu barco, tem muito barco de gente na tua família que é abençoado por causa de você, porque Jesus está no teu